Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos introdutórios sobre noção de genética. E hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos muito importantes e interessantes para que haja o entendimento das próximas aulas, os assuntos futuros. Genótipo e fenótipo. Bom, antes de entrar especificamente e explicar o que é genótipo e fenótipo, a gente precisa ter muito claro alguns conceitos que inclusive já foram falados, mas vamos dar uma reforçada, né? O que são os genes? A gente está falando praticamente desde o nosso primeiro dia de aula, gene para cá, gene para lá, mas o que é esse tal de gene? Quando a gente fala na nossa molécula de DNA, elas são constituídas por várias partezinhas dentro dessa molécula de DNA. Essas partezinhas que vão decidir os traços genéticos, que vão de fato determinar as características que um indivíduo vai ter, que nós chamamos de gene. Tá ok? São eles, então, que têm toda a receita, toda a orientação para produzir uma proteína específica. Lembra que eu comparei a nossa célula a uma empresa que tem vários compartimentos e várias pessoas responsáveis por cada setor? O DNA, o material genético, seria como o diretor da empresa. É ele que vai ter todo o comando de toda a maquinaria e ele vai ter a receita para que as nossas características sejam manifestadas. Lembrando que quem tem a receita é ele, mas não é o DNA que produz essas características. Os responsáveis pela manifestação e produção das características são as proteínas, mas quem tem a receita para esse código genético é o DNA, tá ok? Então, aonde que estão localizados esses genes dentro do nosso organismo? Eles estão dentro dos cromossomos. Então, é uma partezinha dentro dos cromossomos. E esses cromossomos nada mais são do que DNA que estão enroladinhos ao redor da proteína. Se quiser lembrar com mais detalhes, na aula sobre núcleo, cromossomo, mitose, meiose, por isso que é importante que vocês assistam todas as aulas, porque é uma continuidade de assuntos, para que vocês entendam. Beleza, esses são os genes. E o que são os alelos? Os alelos é uma variação de um determinado gene. Tá? Então, eu tenho um determinado gene e esse gene vai variar. E esse alelo que vai determinar como uma característica vai se expressar no indivíduo. Tá? Então, quem determina a forma que a característica vai se expressar no indivíduo é o alelo. Por exemplo, eu tenho um alelo para cor de olhos, alelo para cor de pele, alelo para textura de cabelo. Então, eu tenho um alelo para as N características que vão ser expressas no indivíduo. Esses alelos, como eles são uma variação do gene, eles são gerados por um processo de mutação. Eles ocupam o mesmo espaço dentro do gene. E esse espaço, essa casinha que esses alelos ocupam, nós chamamos de locus, tá? Em cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos que estão aos pares. Então, aqueles cromossomos que estão aos pares vão possuir genes com alelos, tá ok? Esses alelos estão no mesmo locus, na mesma casinha. O gene responsável, como eu dei exemplo aqui, por determinar a cor dos olhos, é um único gene, mas esse gene tem vários alelos. Então, eu tenho alelos para a cor dos olhos castanho, preto, verde, azul. Então, no cromossomo homólogo que veio da nossa mãe, pode haver um gene para determinar uma característica. Por exemplo, esse gene é dito como azão, tá? Nós vamos determinar esses alelos como letras. Já no grupo que veio do meu pai,
pode ser encontrado um gene azinho. Apesar, então, do azão e do azinho serem o mesmo gene, eles podem apresentar de forma modificada, determinando alterações para a mesma característica. Portanto, azão e azinho são genes alelos. Então, reparem, ó, da minha mãe eu recebi um gene azão e do meu pai um gene azinho. Eles são o mesmo gene, tá? Eles estão no mesmo locus, só que eles expressam características diferentes. Por exemplo, tô chutando, tá? O azão determina cor de olho marrom e o azinho determina cor de olho azul. Então, reparem que o mesmo gene determina características diferentes. Portanto, eles são alelos. Isso aqui vai ser assunto para ser detalhado nas próximas aulas, mas só para vocês terem uma ideia, ó. Os olhos dos pais. Se eu tenho mãe e pai com os olhos castanhos, aqui, ó, tá mostrando a probabilidade de cor de olho dos filhos. 75% de chance de nascer castanho, 18,75% de nascer verde e 6,25% chance de nascer azul. Se eu tenho pai e mãe com olhos azuis, ó, 0% de nascer com olho castanho, 1% de nascer com olho verde e 99% de nascer com olhos azuis. Então, se eu tenho um casal, o pai e a mãe têm olhos azuis, eu posso afirmar com 99% de certeza, de precisão, que esse neném vai nascer com os olhos azuis. Pode, mas sobra 1%. Então, esse bebê pode nascer aí com olho verde também. Uma certeza eu tenho pela genética, ele não vai nascer com olhos castanhos. Tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia dessa variação de alelos, que vai ser assunto para os próximos temas. Os genes que nós herdamos são sempre os mesmos para todos os seres humanos. Todo ser humano, o Homo sapiens, ele tem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, sendo um desses pares os sexuais. Então, eu, Tamires, tenho 46 cromossomos. Você que está me assistindo também tem 46 cromossomos. Mas, afinal de contas, por que nós, apesar de termos a mesma quantidade de cromossomos, somos tão diferentes? Por quê? Que um tem o nariz de um jeito, a outra pessoa de outra, o cabelo diferente, formato de olho, de boca. Por que então? Porque, apesar dos genes serem diferentes, serem os mesmos, a forma com que os alelos expressam as características são únicas de cada indivíduo. Eu herdei metade dos alelos do meu pai e a outra metade da minha mãe. Estão sempre aos pares. Então, por isso, a forma de expressar a característica é tão individual em cada ser humano. Essa foto que eu trouxe aqui, ó, estão mostrando genes alelos. Então, aqui, ó, eu tenho um par de cromossomos homólogos. Suponhamos que um veio da minha mãe e outro veio da origem paterna. Eu tenho aqui, ó, representado por letras os meus alelos, azão. Reparem que eles são alelos e estão no mesmo locus dos cromossomos homólogos. Vzão veio da mãe, Vzinho veio do pai. Não preocupem nesse momento o que é Vzão, o que é Vzinho, homozigoto, heterozigoto. Isso é assunto para mais tarde. Tenta entender, ó, que aqui metade veio da mãe, metade veio do pai. Então, Fzinho, outro cromossomo, né? Outro gene que está alelos no mesmo locus, tá? No mesma posição de genes homólogos. Agora, de fato, vamos entrar o que é genótipo e o que é fenótipo. Genótipo, lembra o que na origem da palavra? Gene, né? Então, sempre associa genótipo com gene. Ele refere-se à composição genética de uma célula. Quando eu falo composição, eu estou falando em material genético. Cada gene, se eu pegar e fizer a leitura desse gene, ele vai ter lá uma ordem específica. Lembra das bases nitrogenadas do genoma?
Quando eu falo assim, cientistas identificaram o genoma de determinado vírus. O que isso significa? Que eles codificaram, que eles estudaram, eles sabem a ordem, a sequência das bases nitrogenadas que formam aquele gene, tá? Lembra das bases? Adenina, timina, citosina, guanina? Então, eles sabem a ordem, a sequência inteira de um gene. Isso é muito importante para identificar doenças, criar vacinas, tá? Então, para cada característica individual, como forma de cabelo, cor de olhos, uma célula contém instruções sobre 2 alelos. Um alelo veio do pai e outro alelo veio da mãe. Olha aqui essa imagem. Eu tenho um parzinho de cromossomos homólogos. Dentro desse cromossomo, eu tenho aqui os genótipos, né, que são as informações genéticas dessa célula. Eu tenho informação para a cor de olho. Repare que eu tenho aqui vindo do meu pai e vindo da mãe. Tem informação para o tipo sanguíneo, cor de cabelo, crescimento. Então, vocês já imaginaram quantos alelos a gente tem? São muitos que determinam todas as características, expressas de formas diferentes. Lembrando que sempre um vem da mãe e o outro do pai. O genótipo de um indivíduo inclui todas as suas informações hereditárias, mesmo que não sejam expressas no fenótipo. O que eu quero dizer? Eu, Tamires, um exemplo, eu tenho olhos castanhos. Então, esse é o meu fenótipo, que nós já vamos falar o que é. Foi a forma com que esse alelo expressou em mim. Essa característica se expressou através de olhos castanhos. Mas, se eu fizer um estudo do meu material genético, eu posso descobrir que eu tenho genes no meu material genético para a cor dos olhos azuis. Só que ela não foi expressa nas minhas características, mas eu posso sim ter no meu material genético esse tipo de gene que carrega a característica de cor de olhos azuis, tá ok? Essa informação é determinada pelos genes transmitidos dos pais durante a concepção. Então, se eu, Tamires, fosse possível fazer um estudo do meu material genético, do meu genótipo, pode muito bem descobrir que eu tenho aqui no meu genes característica para a cor dos olhos azuis. E, posteriormente, passar isso para os meus descendentes e ter um filho de cor de olho azul. Tá ok? Já o fenótipo, ele refere-se a um traço que pode ser observado na forma de características físicas ou comportamento. Então, quando eu falo genótipo, eu lembro de gene, né? Material genético, as informações contidas no material genético. Já o fenótipo é a forma que essas características se expressam, é como os traços são observados. É a casca, né? São as características do indivíduo. Por isso, eu até coloquei essa foto aqui, ó. Todos são seres humanos, todos eles têm 46 cromossomos, 23 pares, mas olha a diversidade, olha como são diferentes uns dos outros. Isso se dá, eles, apesar de terem os mesmos genes, eles se expressam de maneira diferente, caracterizando fenótipos diferentes em cada indivíduo. Então, quando eu falo em fenótipo, ele está incluindo apenas os genes que foram expressos. Então, eu, Tamires, tive o gene expresso, cor dos olhos marrons. Então, esse é o meu fenótipo. Mas nada impede de, no meu genótipo, eu ter gene para a cor dos olhos azuis, por exemplo. Para isso, eu teria que fazer um estudo do meu material genético para saber se eu tenho, tá? Mas o que foi expresso em mim foi cor dos olhos marrons. Então, olha lá, por exemplo, se um indivíduo tem um alelo de olhos verdes e um alelo de olhos castanhos, mas ele nasceu com olhos verdes, o fenótipo dele inclui apenas o gene expresso olho verde. Mas lá no genótipo eu tenho um alelo para olhos castanhos. O fenótipo de um indivíduo, o interessante e o que diferencia muito do genótipo é que o fenótipo ele pode mudar durante a vida.
dependendo, então, de como a pessoa vive, dos fatores externos que ela está exposta. E isso a gente pode observar muito, por exemplo, tem criança que nasce com o olho azul e com o passar do tempo esse olho vai se tornando esverdeado. Ou nasce com o cabelo enrolado, crespo, e com o tempo esse cabelo vai se tornando mais liso. A tonalidade da pele nasce mais clarinho e com o tempo toma muito sol e fica moreno, com uma tonalidade de pele mais escura. Então, reparem que o fenótipo, essas características podem ser alteradas com o passar do tempo, tá? Por isso que gêmeos idênticos podem ser diferentes, esteticamente falando, porque apesar de terem os mesmos genes, eles podem expressar fenótipos diferentes. Então, a gente pode chegar numa conclusão, que o fenótipo nada mais é do que uma interação do genótipo com o meio ambiente. Então, o fenótipo ele sofre influências grandes do meio que a gente está inserido, da forma como está inserido. Eu sei que é muito óbvio o que eu vou falar, mas se a mulher, por exemplo, é morena, pinta o cabelo dela de loiro, ela vai ter um filho loiro? É óbvio que não, porque ela alterou, ela mexeu no fenótipo dela, numa característica que é influenciada pelo meio. Nos genes dela, no material genético, no genótipo, eu tenho ali características para a cor de cabelo castanho, tá? Com o tempo, uma pessoa que é magrinha pode mudar o fenótipo, se tornar obesa. Por quê? Devido a fatores externos, fatores ambientais, né? Está muito relacionada à dieta desse indivíduo, como que ele está se alimentando. Então, isso pode alterar o fenótipo. O genótipo não se altera. Então, conclusão que a gente pode chegar: muitos fenótipos diferentes podem surgir de um mesmo genótipo, que é o caso dos irmãos gêmeos. Eles têm o mesmo genótipo, eles surgiram do mesmo genótipo, mas normalmente, principalmente quando eles são criados à distância, em ambientes diferentes, eles desenvolvem um fenótipo muito diferente um do outro. Isso não acontece só em humanos, não. Por isso que eu trouxe aqui plantas também, no reino vegetal. Então, olha só. Quando eu tô vendo aqui coloração da planta, eu tenho plantas brancas e plantas azuis. Então, as características de cor sendo expressa, isso é fenótipo. Agora, quando eu vejo a constituição do material genético, os genes, olha lá, ó, azão, para plantas azuis, ou azinho para plantas azuis e azinho para plantas brancas, isso é genótipo. Isso não é influenciado pelo fatores ambientais. Genótipo não se altera. Então, aqui essa tabelinha para finalizar, comparando as diferenças entre genótipo e fenótipo. Definição: o genótipo é o código genético apresentado nas células de um indivíduo, que definem suas características físicas. Já o fenótipo é a expressão do genótipo como uma característica, tá? O genótipo depende da informação hereditária que foi passada de pai para filho por meio dos alelos. Já o fenótipo depende diretamente do genótipo e da influência do meio externo. Herança. Genótipo é herdado pelos filhos por meio de alelos que veio dos pais, que foram transmitidos durante o processo de fecundação. O fenótipo não é herdado. Como eu disse lá, a mulher que pintou o cabelo de loiro. Isso não é herdado, porque ele depende previamente de um genótipo mais a influência do meio externo. O genótipo contém todas as informações hereditárias de uma pessoa. Já o fenótipo apenas expressa determinada característica. Como que a gente pode fazer o estudo do genótipo? Através de testes biológicos, como a genotipagem, que eu já disse para vocês. E o fenótipo? Simplesmente observando, né, as características externas do indivíduo.
O genótipo, ele está expresso no DNA e a susceptibilidade de doenças. E o fenótipo são as características, cor de cabelo, cor de olho, peso, altura, capacidade para dobrar a língua, se a pessoa é canhota ou destra, se ela é mais cheinha ou se ela é mais magrinha, se o cabelo é crespo ou liso, isso é fenótipo. E a gente termina a aula de hoje falando nesse sentido, exaltando a diversidade humana, que graças a esses diferentes expressões desses alelos, que nós temos as pessoas tão diferentes fenotipicamente uma da outra. Por quê? Esses fenótipos vão expressar de maneira única em cada indivíduo. Por isso somos tão diferentes fisicamente, apesar de termos os mesmos genes, na mesma quantidade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagem pela plataforma ou pelo WhatsApp. Um abraço e até amanhã.